Saber Direito desta semana, Hipólito Gadelha apresenta um curso sobre direito tributário. Durante as aulas, ele aborda a reforma tributária, os institutos, os elementos básicos, o IBS e a CBS, além dos pontos especiais da reforma. O professor encerra o curso mostrando como funcionam as novas alíquotas e as etapas de implantação. A aula 5 está começando. Olá, seja bem-vindo ao programa Saber Direito. Estamos numa série sobre a reforma tributária e esta é a quinta aula, a aula que vai tratar de mais algumas características do IBS e da CBS e das etapas de implantação. Eu sou Hipólito, contador, advogado, perito contador, que trabalhou no Senado por 26 anos na área do direito tributário e financeiro e sou perito judicial há 24 anos. Vamos agora concluir as características do IBS, que, como já disse, são também características da CBS. E uma das características mais interessantes que é observada todo mundo, todo o primeiro mundo, está descrita no texto constitucional da seguinte forma: o IBS não integrará a sua própria base de cálculo. E o que significa não integrar a sua própria base de cálculo? Hoje, quando você compra, por exemplo, um produto de R$1.000, sobre o qual incide um ICMS de 17%, isso significa que o ICMS será de R$170. Se o ICMS for de 20%, o ICMS será de R$200. Agora, nós vamos encontrar, observem bem que se o imposto o ICMS é de 20%, significa, na verdade, que falando só em relação ao ICMS, a título de exemplo, aquele comerciante está vendendo um produto por R$800 e está acrescentando a este produto um imposto, na verdade, de 25% e não de 20%. Porque se ele fosse calculado sobre o valor da venda líquida, que é R$800, esses R$200 de acréscimo corresponderiam a 25% do valor. E isto, na verdade, mascara, a forma como hoje é feito, mascara o percentual de tributação, porque chama de 20% um percentual que, na verdade, é de 25%. O IBS, assim como a CBS, retira essa máscara e vai fazer com que o imposto não incida sobre ele próprio, como é o caso do ICMS. De forma que, se o comerciante quer vender aquilo por R$800 e se o imposto é de 20%, o preço final será de R$960 e não de R$1.000. Porque os 20% vão incidir sobre os R$800 e não sobre o preço de venda, que se fosse R$1.000 daria R$200 de imposto, os 20%, mas sendo sobre o valor sem o imposto, no caso R$800, os 20% passarão a ser apenas de R$160. Isto é um grande avanço. Quem já observou um cupom fiscal de algum produto adquirido no exterior, vê com clareza que lá está escrito, por exemplo, você toma uma determinada refeição que custa $20 e se a tributação sobre aquela refeição é 10%, você vai pagar $22.
e não 10% sobre o preço final. Esta é uma característica bastante interessante e se alia então ainda a outras características que, como dissemos, visam a eliminar aquilo que nós chamaríamos de guerra fiscal. Entre estas características está a proibição de incentivos, benefícios e regimes especiais. Os estados e municípios não poderão agora dizer, por exemplo, que se uma indústria automotiva se instalar aqui, nós vamos reduzir a alíquota de tributação sobre ela. Não, não vai mais existir esse tipo de coisa. Por quê? Porque a alíquota será uma única para todo o município e uma única para todo o estado. Se ele quiser reduzir a tributação de determinada empresa ou determinado setor da economia, o estado vai ter que reduzir a tributação para todos. Vai ser uma única alíquota base estadual, uma única alíquota base federal para todos os entes. Uma característica que também merece ser comentada é de que TVs abertas e rádios não pagarão contribuição. Esta característica, naturalmente, deixa bem evidente o poder da mídia aberta para conseguir que ela não tenha que pagar tributos sobre as suas transmissões. Agora vamos para uma característica que é de fundamental importância, especialmente na terceira fase. Vamos ver que existem 3 fases de implantação da reforma tributária e que especialmente nessa terceira fase, vai ocorrer uma atuação específica do Senado Federal em relação a essa questão das alíquotas. O Senado passará na terceira fase a ter uma competência para definir as alíquotas bases que serão originariamente aplicadas a cada um dos estados e a cada um dos municípios. Isso significa o seguinte, que se um estado não legislar estabelecendo uma alíquota, seja maior ou menor do que a alíquota base que o Senado estabelecer, se o estado não estabelecer uma norma nesse sentido, automaticamente vai prevalecer a alíquota definida pelo Senado. A mesma coisa vai acontecer com cada município. Se o município não definir, por lei própria, uma norma para estabelecer a sua alíquota base do IBS, automaticamente vai prevalecer a norma do Senado Federal. Mais uma característica, a última que nós gostaríamos de trazer do IBS e, portanto, também da CBS, é a sua divulgação. Será exigido que toda nota fiscal, todo cupom fiscal, identifique com clareza qual é a alíquota e o valor de IBS e de CBS, e no caso do IBS, o IBS estadual e o IBS municipal, em cada nota fiscal ou cada cupom fiscal, em cima do conteúdo daquela nota fiscal. Agora nós vamos examinar aquilo que a reforma tributária, a emenda constitucional da reforma tributária, emenda constitucional número 132, deferiu à legislação complementar, ou à lei complementar, o poder de normatizar. Há uma série de matérias
que a Constituição disse, olha, a lei complementar estabelecerá essa norma, a norma sobre isso, sobre aquilo. E vamos, de uma forma geral, apresentar agora aquilo que nós entendemos que seja mais importante do que foi deferido pela emenda constitucional ao tratamento por meio da lei complementar. Primeiro de tudo, as regras de distribuição do produto da arrecadação do imposto, disciplinando, entre outras coisas, a sua forma de cálculo. Qual é a preocupação aqui? Observem que nós vamos entrar brevemente, 2027, nós vamos entrar numa fase, numa segunda fase da reforma, né? A primeira fase é esta fase de criação das normas. Isto vai até 31 de dezembro de 2026. Vamos logo falar rapidamente das etapas, né? Então, até 31 de dezembro de 2026, haverá o estabelecimento das normas. A partir de 1º de janeiro de 2027 até 31 de dezembro de 2032, haverá progressivamente uma redução daqueles 4 tributos que serão extintos pela reforma, ICMS, ISS, QN, COFINS e PIS, e também ocorrerá progressivamente uma elevação das contribuições das alíquotas do IBS e da CBS. Vamos entender isto. A emenda constitucional criou um conjunto de artigos em um pedaço da Constituição que se chama Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Então, nós temos agora uma série de artigos de natureza transitória que foram introduzidos pela emenda constitucional. A partir do artigo 127, que diz o seguinte: em 2027 e 2028, o IBS será cobrado a uma alíquota estadual de 0,05%, uma alíquota municipal de 0,05% e uma alíquota da CBS de 0,1%. Isto significa que, originalmente, nos anos de 2027 e 2028, serão cobrados estes 2 tributos em uma alíquota total de 0,2%. Para quê ou por quê? Ora, 0,2%, sendo 0,1% federal, 0,05% estadual, 0,05% municipal, durante 2 anos, estabelecimento destas alíquotas permitirá que, durante estes 2 anos, se faça uma avaliação objetiva e clara do potencial real de produção de resultados das diversas alíquotas. Com base nesses estudos, é que o Senado vai estabelecer alíquotas padrões. Todavia, independentemente do estabelecimento das alíquotas padrões, que vai acontecer na terceira fase, e é bom que nós digamos que essa terminologia, primeira fase, segunda fase, terceira fase, não é uma terminologia constitucional ou legal, tá? Diferentes autores podem dizer, não, existem 4 fases. Uma fase que é a preparatória, que vai até 31 de dezembro de 2026, uma fase que é a fase de teste, são os anos 2027 e 2028. Uma terceira fase, que é a fase de
implantação progressiva do sistema e eliminação progressiva do sistema anterior. E a quarta fase de 2033 em diante. Tá? Mas eu aprecio melhor a separação destes tempos em 3 fases, ou seja, até 31 de dezembro de 2026 seria a fase normativa, a de 1º de janeiro de 2027 até 31 de dezembro de 2032, a fase de implantação progressiva do novo regime e eliminação progressiva também do regime anterior, e de 2033 em diante, a fase definitiva de consolidação da reforma tributária, de implantação definitiva, ou seja, dali em diante só haverá IBS e CBS, e não haverá mais, eu digo só haverá no sentido de em lugar daqueles 4 tributos, né? ICMS, ISS, QN, COFINS e PIS, esses 4 não existirão mais, só haverá sobre o consumo, efetivamente, o IBS e a CBS. Daí, vamos observar que, passada aquela fase, aqueles 2 primeiros anos de teste, 2027 e 2028, em que, como dissemos, a CBS terá uma alíquota de 0,1% e o IBS terá uma alíquota estadual de 0,05% e o municipal de 0,05%, somando também vai dar 0,1%, somando tudo, IBS mais CBS vai dar 0,2%. Passada esta fase, diz o artigo 128 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que, de 2029 até 2032, as alíquotas dos impostos previstos nos artigos 155, inciso 2º, e 156, inciso 2º, vamos lembrar, 155, inciso 2º, ICMS 156, inciso 2º, ISS-QN, que é municipal, serão fixadas nas seguintes proporções das alíquotas fixadas nas respectivas legislações. Que proporções são essas? 0,9% em 2029, 0,8% em 2030, 0,7% em 2031, 0,6% em 2032 e, quando chegar 2033, não existirão mais. Por isso, o artigo 129 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias nos diz: ficam extintos a partir de 2033, entenda-se, a partir de 1º de janeiro de 2033, os impostos previstos nos artigos 155, inciso 2º e 156, inciso 2º da Constituição Federal, entenda-se, ICMS e ISS-QN. E agora nós vamos retomar o assunto do Senado, porque o artigo 130 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias nos remete àquela questão do Senado que nós vimos quando estávamos estudando que a matéria da lei complementar, a matéria que a Constituição remeteu à lei complementar, diz o artigo 130 que resolução do Senado fixará para todas as esferas federativas as alíquotas de referência do IBS e da CBS, observados na forma de cálculo os limites previstos em lei complementar, de forma a assegurar que, e esse tema é muito importante, de forma a assegurar que, de 2027 até 2033, que a Receita da União, com a contribuição prevista no artigo 195, inciso 5º, entenda-se CBS, e
a receita da União com o imposto previsto no artigo 153, inciso 8º, entenda-se, o imposto seletivo, seja equivalente à redução das contribuições COFINS e PIS e do imposto sobre produtos industrializados. Em outras palavras, o raciocínio da emenda constitucional, que é brilhante, é o raciocínio de que as alíquotas da CBS, à medida que forem subindo, produzam uma receita correspondente àquilo que será reduzido das contribuições, da contribuição que vai deixar de existir, que é a COFINS, e do IPI. E com isso ficará o quê? Ficará mantida a receita da União, que hoje é obtida por meio da COFINS e do IPI. De igual modo, esse mesmo artigo do ato das disposições constitucionais transitórias nos fala que de 2029 a 2033 será mantida a receita dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na forma do artigo 159-A, de modo que a sua redução seja correspondente, no caso do Estado e Distrito Federal, em relação ao ICMS, seja correspondente ao aumento que vai acontecendo do IBS. Em outras palavras, na medida em que for reduzindo o ICMS de 2029 até 2033, vai sendo aumentado o IBS estadual de modo a manter a mesma arrecadação para cada estado. Observem que a preocupação do legislador constitucional nestes artigos do ato das disposições constitucionais transitórias foi fundamentalmente de fazer com que a alíquota da CBS possa produzir uma arrecadação correspondente, arrecadação com a CBS para a União, portanto, correspondente àquilo que a União vai deixar de arrecadar, que vai reduzindo e, ao mesmo tempo, vai se elevando a alíquota da CBS. Da mesma forma, a alíquota estadual deve ir crescendo na medida em que a alíquota estadual do ICMS vai diminuindo, de modo a manter a mesma arrecadação. E no inciso terceiro, nós vamos encontrar esta mesma metodologia em relação aos municípios. Diz aqui que de 2029 a 2033, as alíquotas base instituídas pelo Senado serão destinadas a manter a receita dos municípios e do Distrito Federal com o com o IBS, de modo a que ela seja equivalente à redução proporcional decorrente da redução das alíquotas do ISS-QN, que será promovida, essa redução será promovida entre 2029 e 2032. Não vamos nos esquecer que em 2027 e 2028, as alíquotas de CBS e IBS são alíquotas minúsculas, né? 0,1%
da CBS 0,1% do IBS e que servirão apenas para que se estude o comportamento do resultado destes dois tributos. 27 e 28. Todavia, a partir de 1º de janeiro de 29, se iniciará uma redução das alíquotas do ICMS e do ISS-QN e uma progressiva elevação das alíquotas do IBS e da CBS, e a alíquota que será utilizada para fazer face à redução do imposto de renda e do ICMS e do ISS, essas alíquotas serão definidas de modo a manter a mesma proporção. Em outras palavras, observamos que a reforma tributária teve, por um lado, ao mesmo tempo, uma preocupação em transferir a tributação para o consumo em lugar da produção e, ao mesmo tempo, evitar que haja um prejuízo, uma redução da arrecadação tributária. E por que isso? Por uma razão simples. Todos os governos, sejam eles o governo federal, sejam os 27 governos estaduais, aqui incluído o Distrito Federal, naturalmente, e sejam os governos municipais, possuem um conjunto de despesas chamadas despesas obrigatórias de caráter continuado, e este conjunto exige um montante mínimo de receitas para fazer face a essas despesas. Eu comumente estou em contato com prefeitos e com secretários estaduais, especialmente secretários estaduais de Fazenda, secretários municipais de Finanças, e comumente ouço deles a preocupação de que o orçamento está estourado em tantos milhões de reais. Ainda ontem, não convém falar o nome, naturalmente, mas um prefeito estava me dizendo que o orçamento do município dele para 2025 está estourado em 150 milhões de reais. E o que significa isso? Ele está dizendo que a previsão de arrecadação de receitas é insuficiente para pagar as despesas obrigatórias de caráter continuado em 150 milhões de reais. Por isso mesmo, nós temos procurado trabalhar em benefício desses municípios para ajudá-los a recuperar receitas que muitas vezes eles nem mesmo conhecem. Mas aqui está revelada uma preocupação que provavelmente foi objeto de alguma notícia que você já deve ter ouvido na imprensa. Originalmente, na forma como a reforma tributária foi concebida, pensava-se que uma alíquota de 25%, uma alíquota que envolvesse o somatório das alíquotas estaduais e municipais do IBS e mais a alíquota federal, naturalmente, da CDS, se esse conjunto somasse em 25%, isso seria suficiente para manter a mesma arrecadação que ocorreria caso não existisse a reforma tributária. Todavia, ocorreu que toda a negociação que teve que ocorrer dentro do Congresso Nacional para estabelecer quem teria alíquotas de 0% ou de 30% ou de 60% da alíquota base,
neste período em que estava isso em discussão, houve naturalmente muita pressão de determinados grupos, por isso eles são chamados grupos de pressão, sobre os parlamentares, no sentido de ampliar as reduções do que seria de 30%, do que seria de 60%, do que seria de 0%. E foi aí que você deve ter observado a discussão, por exemplo, sobre a carne entra ou não na cesta básica. Ora, quando identificamos que um produto entra na cesta básica, e esta é uma forma popular de falar, no âmbito legislativo, isto é escrito da seguinte forma: terá a alíquota de 0%, terão os seguintes produtos: A, B, C, D, tal, tal. Quando um produto é introduzido entre estes produtos de alíquota zero, ou em linguagem jornalística, quando ele é considerado produto da cesta básica, automaticamente vai cair toda uma arrecadação que estava prevista de ocorrer em relação à produção e à circulação daquele produto. É bem verdade que esta queda não é de 100% para zero. O que ocorreu no Congresso foi de que produtos e serviços que estavam com 100% foram objeto de uma busca, de uma tentativa por esses grupos de pressão para reduzirem sua alíquota para 60% das alíquotas base. Produtos que estavam com 60% foram objetos de pressão para diminuir para 30%. Produtos que estavam em 30% foram objeto de pressão para ir a 0%. E, tendo o Congresso Nacional aquecido em determinadas pressões, o projeto originalmente encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, o projeto que redundou na Lei Complementar número 214, sofreu determinadas alterações que transferiram de 100 para 60, de 60 para 30, de 30 para 0, a atribuição de efeitos sobre as alíquotas de uma série de produtos. Nós vamos encontrar, não me lembro esse número exatamente, mas talvez uns 20 anexos na Lei Complementar número 214, que prevêem as aplicações de 0% sobre a alíquota base, de 30% sobre a alíquota base e de 60% sobre a alíquota base. Esses anexos trazem conjuntos de bens, conjuntos de serviços que estarão submetidos a cada um destes efeitos. Peço licença a vocês para rapidamente apresentar, a título de exemplo, um destes anexos. Este anexo, que é o anexo número 1, que assim diz: produtos destinados à alimentação humana submetidos à redução a zero das alíquotas do IBS e da CBS. E aí vamos, então, encontrar a cesta básica. Tá? Então ele começa, eu não vou ler naturalmente tudo, e nem muito menos a descrição, mas ele começa com o quê? Com arroz, leite líquido, leite em pó, fórmulas infantis, que é o nome que é dado para aqueles leites destinados a crianças de 0 a 3 meses, de 3 a 6, 6 a 9, 9 a 12, 12 a 1 ano, 1 a 3 e assim por diante. Tecnicamente são chamados de fórmulas. Determinadas manteigas, determinadas margarinas, feijões, café, óleo de babaçu, farinha de mandioca, farinha de milho, grãos de milho, farinha de trigo, açúcar, massas alimentícias
pão, denominado pão francês, grãos de aveia, farinha de aveia, carnes, peixes, queijos de diversas naturezas, inclusive queijo mussarela, o queijo Minas, o queijo prato, queijo de coalho e outros. Mas se você compra um queijo brie ou outro que seja mais caro, este não faz parte da cesta básica. A cesta básica se conclui com sal, com mate, também não deveria ser misturado alimento, com farinha de baixo teor proteico. Essas são as farinhas chamadas sem glúten, né? Para as pessoas que têm rejeição ao glúten. Massas de baixo teor de proteína, né? Mesma situação. Glúten, na verdade, é a proteína chamada gluteína. E fórmulas dietoterápicas, ou seja, fórmulas destinadas a terapias por meio das dietas, né? Como são caso de pessoas que precisam ter alimentação especial. Este é o conjunto, e eu li de uma forma um tanto quanto rápida, porque existem especificações, né? Só a título de exemplo, quando diz sal, fala sal em conformidade com os requisitos da legislação específica relativos ao teor de iodo, etc, etc. Tá? Mas eu li só a palavra sal. Mas há determinadas especificações que muitas vezes limitam o significado daquele conteúdo específico da cesta básica. E também a título de exemplo, nós vamos ao anexo 2 e vamos encontrar os serviços de educação que estão submetidos a uma redução de 60%. Não vamos ler todos, mas inicialmente aqui, o serviço de ensino infantil, inclusive creche pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico de nível médio, ensino para jovens e adultos destinados àqueles que não tiveram acesso ou continuidade aos estudos no ensino fundamental e médio na idade apropriada, ensino superior, compreendidos os programas de graduação, pós-graduação, extensão e cursos sequenciais, o ensino de sistemas linguísticos de natureza visomotora, que são fundamentalmente a linguagem de Libras, né? Ensino de línguas nativas dos povos indígenas, educação especial destinada a pessoas com deficiência. Tá? Este é o conjunto de serviços de educação que está submetido a uma redução de 60%. Apresentei estes serviços de educação e estes conteúdos da cesta básica, fundamentalmente para que você possa ter uma ideia de como é que na prática legislativa, está estabelecida a redução das bases de cálculo de determinados produtos. Para ser mais específico, posso dizer agora para vocês que são 15 anexos destinados a estabelecer reduções da alíquota base do IBS e da CBS. Vamos então agora retornar para aquele item que estávamos falando originalmente, que era o que a emenda constitucional tinha deferido à legislação ou à lei complementar para definir, não é? Então, já dissemos, e por isso passamos todo esse estudo sobre as etapas de implantação da reforma, né? Passamos a estudar essas etapas para poder deixar bem clara
uma coisa, que a reforma procura não permitir que os governos estaduais e municipais tenham redução da sua arrecadação. Por quê? Também já dissemos, para que não ocorra a redução de receita de modo a prejudicar fundamentalmente a prestação dos serviços que se classificam como a tal das despesas obrigatórias de caráter continuado. E é óbvio que o Estado, o município, não pode trabalhar apenas para oferecer à população serviços classificados como despesas obrigatórias de caráter continuado. Por quê? Porque isto é apenas a prestação dos serviços públicos. E o que é que o poder público deve fazer além da prestação dos serviços públicos? Ele deve também fazer ampliações dos serviços públicos, ao que em direito financeiro nós vamos chamar de investimentos. Então, não é suficiente a uma prefeitura, né, a um governo municipal, manter suas escolas e seus hospitais. É necessário que ele amplie a prestação dos serviços escolares na medida em que a população também cresce, amplie a prestação de serviços de saúde na medida em que também a população cresce. É necessário que ele amplie a qualidade do aparelhamento urbano municipal, muito especialmente no que tange a procurar pavimentar o máximo possível as vias, logradouros públicos. E a isto, por exemplo, a construção de estradas, construção de hospitais, construção de escolas, como disse, vamos chamar de investimentos. Investimento não é despesa obrigatória de caráter continuado, mas não é possível imaginar que o município vá limitar toda a prestação de serviço público às despesas obrigatórias de caráter continuado. A propósito, fazendo um rápido parêntese aqui, a reforma tributária também alterou o artigo 149-A da Constituição, que era aquele artigo sobre o qual eu já falara antes, quando eu disse que antigamente a iluminação pública era considerada, o tributo para isso era considerado uma taxa, e que depois se verificou que não poderia ser uma taxa porque não era um serviço público específico. Daí se introduziu na Constituição o artigo 149-A, que definiu o poder dos estados, dos municípios e do Distrito Federal de instituírem e cobrarem a chamada Contribuição sobre a Iluminação Pública, né, comumente conhecida por COSIP. Na versão original do artigo 149-A, dizia que a COSIP era destinada ao custeio do serviço de iluminação pública. A reforma tributária atual alterou o conteúdo deste artigo, introduzindo não apenas, quer dizer, acrescentando a este objeto de aplicação do dinheiro da COSIP, também o aperfeiçoamento do serviço público e a ampliação do serviço público de iluminação, e não somente de iluminação, mas da segurança e da proteção ao meio ambiente. E, por isto, a COSIP hoje, por meio desse novo dispositivo da emenda constitucional, a COSIP pode ter a sua arrecadação superior ao custo da iluminação pública. Naturalmente, o município terá a obrigação de
utilizar o que ultrapassar o custo da iluminação pública naquelas mesmas destinações definidas nessa nova redação do artigo 149-A, alterações essas introduzidas pela Emenda Constitucional número 132. Nós vamos, partindo agora para o final, concluir com as demais características do IBS que a Constituição atribuiu à lei complementar. Então, ela disse que cabe à lei complementar definir como será o regime de compensação. Lembram que o regime de compensação é o regime que materializa o princípio da não cumulatividade. Como é que vai acontecer isso de você ter que pagar determinada contribuição, mas você ter o direito de creditamento daquilo que você pagou no passado? Mesma coisa em relação ao IBS. Como você vai subtrair do IBS a pagar os valores do IBS que você já pagou? Outra matéria da lei complementar são os critérios para definição de o que é destino da operação. Isso porque acontecem situações em que o destino do bem ou serviço será o local de entrega do bem, o local de localização do bem, pode ser o local da prestação ou disponibilização do serviço, ou do domicílio ou localização do destinatário. Então, a lei complementar pode estabelecer critérios para definir qual será o estado e município de destino em situações que não são, pela sua própria natureza, claramente definidas. E um último ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que também é um ponto brilhante da reforma tributária, é a previsão da desoneração na aquisição de bens de capital. O que significa isto? Bens de capital são aqueles bens destinados à produção. Então, por exemplo, se uma padaria deseja comprar um novo forno porque ela pretende ampliar a sua capacidade de produção, a aquisição daquele novo forno pode, em conformidade com a lei complementar, ser objeto de um crédito integral e imediato desse imposto. Ou pode ser objeto de diferimento do imposto, ou seja, você vai poder pagar o imposto mais tarde. Ou pode ser até o caso de redução de até 100% das alíquotas do imposto. Isto é uma forma de a emenda constitucional estar cuidando do setor produtivo brasileiro por meio da desoneração ou da postergação de obrigações de pagamento do imposto incidente sobre operações destinadas à aquisição de bem de capital que, por sua vez, irão redundar no acréscimo da produção, e é assim que um país constrói o acréscimo do seu produto interno bruto. E aqui concluímos a matéria do nosso curso. Não exaurimos a reforma tributária, ela é imensa, mas procuramos dar uma visão geral do que é esta reforma. Existem diversas outras situações especiais que também estão tratadas na reforma, mas que naturalmente o tempo não nos permite delas tratar. Todavia, acreditamos que podemos dar a você um vislumbre, primeiramente, sobre o que é o sistema tributário brasileiro, como é o sistema tributário brasileiro atualmente e que mudanças mais relevantes nós vamos encontrar na reforma tributária estabelecida pela Emenda Constitucional número 132. Nós agora vamos para o quiz. Nossa primeira pergunta é: qual a característica fundamental da primeira etapa da reforma? Opção A, a extinção do ICMS.
Opção B, a extinção do ISS ou ISS-QN. Opção C, a implantação da CBS e do IBS. Opção D, a extinção do PIS. A resposta correta é a opção C, que é a implantação da CBS e do IBS. Observem que as outras opções são as extinções dos tributos. E nós dissemos que as extinções dos tributos ocorrerão paulatinamente entre que anos? Entre 2029 e 2032. Portanto, inicialmente se institui a CBS e o IBS, e é o que aconteceu já por meio da Lei Complementar número 214, que instituiu e será implantado, então, a partir de 1º de janeiro de 2027. Vamos à nossa segunda pergunta. Na segunda etapa, qual tributo será extinto? Opção A, o ISS. Opção B, o Imposto de Renda. Opção C, o ICMS. E opção D, a contribuição para o PIS. A resposta correta é a contribuição para o PIS. Há uma grande preocupação na reforma de eliminar logo o PIS, porque é a contribuição ou o tributo dos 4 que serão eliminados, o tributo de menor arrecadação, de menor alíquota. Então, ele é o tributo de mais fácil extinção e, por isso, na segunda etapa, haverá a sua extinção. Observe que o imposto de renda nunca será extinto pela reforma tributária, e os outros impostos somente se extinguirão no dia 31 de dezembro de 2032. Terceira e última pergunta: qual o papel do Senado na terceira etapa? Opção A é fixar a alíquota padrão nacional do ICMS. Opção B, fixar a alíquota de referência do IBS e da CBS. Opção C, fixar a alíquota padrão nacional do ISS. Opção D, fixar a alíquota de referência do imposto seletivo. A resposta correta é a letra B, fixar a alíquota de referência do IBS e da CBS. Nós comentamos sobre isso e dissemos, inclusive, que esta é uma grande preocupação da reforma tributária, é estabelecer uma alíquota nacional, de modo a não reduzir a arrecadação tributária dos estados e dos municípios. E para evitar isso, caberá ao Senado fixar esta alíquota padrão. E aqui nós estamos encerrando o nosso curso sobre a reforma tributária dentro do programa Saber Direito. Gostaria de agradecer à TV Justiça pelo convite que me foi feito e agradecer a toda esta equipe da produção que, de forma bastante profissional e generosa, me tem recebido, me tem tratado. E também desejo colocar-me à sua disposição para nós conversarmos sobre outros temas de direito tributário, estejam ou não dentro do escopo da reforma tributária. E, por fim, desejo que Deus abençoe a você, a sua família, e quero parabenizar a você que gosta de saber direito. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.